aula e contará com um novo formato de oferta disponível, ou seja, o ambiente virtual de aprendizagem vai continuar sendo na aba EFAP e essa mudança vai ser gradual. Não vai ser mais colocado na nomenclatura ATPC, e sim planejamento de aula. Sendo assim, a partir até o dia 3 de março, gradualmente vai acontecer essa mudança. E aí eu vou trazer para vocês como que vai ser, porque por se tratar de uma ação formativa, ela não vai ser mais no ATPC, e sim no ATPL, que também faz parte do trabalho pedagógico local de livre escolha do professor, que é a atividade pedagógica diversificada, que é o APD, né? Então a gente vai tratar aqui um pouquinho que mudanças são essas, como que os professores vão estar realizando essa planejamento de aula e mantendo também os ATPCs. Então, é que a resolução traz que dispõe a respeito da carga horária docente da rede pública estadual do ensino paulista e destaca-se a necessidade de oportunizar aos docentes momentos de formação de estudo de caráter formativo, quanto momentos de preparação de aulas, entre outras ações de caráter, que é o ATPL e o APD, que basicamente é o que está dito já na primeira parte do documento oficial, do documento orientador. E aí ele vai dizer o seguinte, que as ATPCs e ATPL devem ser realizadas pelo docente de acordo com a sua jornada de trabalho e sua carga horária, conforme a resolução SEDUC. E aí, eu estou destacando aqui para vocês, em horário pré-definido pelos gestores escolares. Cabe à escola garantir que esses momentos coletivos sejam espaços de compartilhamento e de saberes da construção do conhecimento e de proposituras conjuntas em busca da promoção de aprendizagem de todos os estudantes. Então, assim ele diz: cabe ao diretor da escola, o diretor escolar, organizar os horários da sua UE, após consultar os interesses e as opções de horários dos docentes, conforme dispõe o artigo 4º da Resolução SEDUC 105 de 2024. E aí ele fala da excepcionalidade com relação à TPC e de acumulação remunerada em especial no âmbito da Secretaria de Educação, que justamente para vocês pensarem, a equipe gestora vai ter que poderá oportunizar aos docentes horários diversificados de ATPC, porque quem já conseguiu ler o documento orientador, ele vai trazer ali uma mudança de quantos ATPCs serão coletivos e quantos ATPLs eles irão realizar. Então, tem uma diferença aí com relação à questão do ATPC coletivo e do ATPL, que agora também eles precisam fazer o planejamento de aula, que é de livre escolha, de livre local. Ele pode escolher o local que ele deseja realizar. Pode ser na unidade escolar, assim também na aula vaga. Ah, estou com uma aula vaga, vou fazer o meu ATPL. Assim também como ele pode dispor de outro espaço, mas ele precisa cumprir o ATPL, que faz parte aí, né, da carga de trabalho dele. Aqui ele fala da questão do coordenador de gestão pedagógica, né, de tempo parcial, geral, e fala da questão do pertencente ao programa de ensino que, em conformidade com suas atribuições, organizar as formações locais de modo a promover a participação docentes, viabilizando momentos de diálogo e reflexões sobre os aprendizados e as possibilidades de desenvolvimento no fazer pedagógico de cada um deles. Então, ter uma atenção também voltada com relação a como que vai ser realizado esse acompanhamento pedagógico, de como que vai ser essa organização por parte do coordenador com relação aos ATPCs. Lembrando, vou enfatizar isso várias vezes, que agora a quantidade de ATPCs coletivos, ela teve uma alteração, ela teve uma mudança, então é importante que todos saibam como que vai acontecer, como será dado isso na unidade escolar.
Então, só complementando o que a Elaine colocou até agora, e este é o motivo desse nosso encontro agora, é exatamente o quê? Nos atualizarmos quanto a essa nova composição de ATPC, ter a consciência de que o diretor é o responsável por organizar este horário na unidade escolar. Claro, respeita-se a legislação, respeita-se a questão de acúmulo, mas lembrando que o acúmulo ele é uma concessão, com prioridade quando se tem acúmulo Estado, tá? Então, com essas diretrizes que saíram, porque nós tínhamos a resolução que falava do ATPC, e aí colocava que posteriormente sairiam as diretrizes. E foi isso que veio agora, essa normatização, essa diretriz, com base na resolução. E aí nós já tínhamos um planejamento, nós já tínhamos um encaminhamento, e agora demanda de nós o quê? Um olhar para a nossa realidade. Dentro do que nós temos, nós conseguimos atender essa quantidade de ATPC, ou eu preciso criar mais um momento, adequar um outro momento, o que eu preciso fazer para dar atendimento a essa quantidade de ATPCs? E aí lembrando que ATPC preciso contar ali com o coordenador, que é o responsável pela formação propriamente na unidade escolar. Pode prosseguir, Leine. Então, como o Luiz falou, na verdade aqui eu estou pincelando algumas coisas do documento orientador, mas é importante realmente vocês realizarem essa leitura, né? Aproveitar aquele momento em que vocês realizam a reunião da equipe, justamente para promover essas questões aí com relação às mudanças que vocês vão precisar fazer este ano, pensando aí na organização de ATPC. Continuando. E aí eles falam que da TPC coletiva, da unidade escolar, né, que ele pode realizar onde, por exemplo, eu tenho um docente que ele atua em 2 unidades, onde ele possui maior número de aulas, ele realiza naquela unidade. Também pode ter um acordo, um comum acordo com a outra unidade, para ele fazer 2 e um na outra, ou também, se for de equivalência, acordo entre os gestores. Então, entrar em acordo os gestores, onde o professor vai estar participando do ATPC, mas deixando claro também essa questão de que o coordenador vai precisar estar atualizando esse professor que não vem participando dos ATPCs na sua unidade. Aqui o Luísa já acabou falando que é a respeito da acumulação, né, remunerada, como que ele vai realizar essa TPC coletiva, mas ele enfatiza também essa questão de realizar como que vai ser esses horários acordados entre o professor e a equipe gestora, que poderá autorizar a realização de ATPC de forma remota para os docentes que atuam no período noturno, diante da incompatibilidade de horário em especial devido à acumulação remunerada. Quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que é Estado, 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 Estado. Ele fala dessa questão da acumulação e da questão da incompatibilidade de horário. Lembrando que o Luiz já falou, mas é bom, né, Luiz, falar dessa questão da concessão aí de Estado e Prefeitura, que está na próxima lâmina. Luiz, quer passar um pouquinho a respeito da concessão? Remoto, aqui também acontece o quê? Vamos supor os anos iniciais. O professor, de repente, está cumprindo o ATPC na aula do professor especialista. E aí aconteceu do professor especialista faltar. De acordo com a resolução, o primeiro a fazer a substituição do professor especialista é o eventual da própria área. Então, se é de artes, que seja o eventual de artes, de educação física. Não tem ele no momento, é o eventual regente de classe que a unidade escolar disponha. Se não tiver nenhum dos dois, o professor regente da classe
ele faz essa substituição e recebe essa aula como eventual. E como se ele estaria no ATPC? Neste caso, excepcionalmente, ele faz o ATPC remoto posteriormente. É isso. Edu? Aí aqui fala da questão do acúmulo, como o Luiz já enfatizou, né? A questão da função, há que ficar claro que existem peculiaridades. Então, aqui é ressaltando dessa questão da legalidade do acúmulo, como o Luiz já fez as observações. Lembrando que Estado é Estado, o acúmulo, né? Legal, e existe também essa questão do acúmulo que é excepcionalidade, que é a questão do acúmulo Estado e Prefeitura, que é uma concessão. Mas aí, agora passando para vocês, como que vai acontecer a TPC presencial na unidade escolar? O coordenador de gestão pedagógica de tempo parcial, o geral e coordenador de gestão pedagógica por área, pertencente ao programa Ensino Integral. Esses profissionais devem, em conformidade com suas atribuições, organizar as ATPCs presenciais na UE, de forma a promover a participação dos docentes, viabilizando os momentos de diálogos e reflexões sobre os aprendizados, e as possibilidades de desenvolvimento no fazer pedagógico de cada um deles. E aí ele enfatiza também que esse ano, o professor que estiver de PM ou de PC, PM é professor multiplicador, ou se ele estiver de cursista, esse professor ele pode estar fazendo as formações durante os momentos de ATPC coletivo da unidade. Então, aquele momento que seria destinado com o coordenador, ele pode utilizar dois para ele fazer a formação do multiplica. Então, este ano pode ocorrer de estar no mesmo horário que o professor realizaria a TPC da unidade, ele está fazendo a formação do Multiplica, que vai estar contabilizando também. E aí, como que ficou essa questão da ação de planejamento de aula? Vai continuar sendo ofertado na AVFAP, lembrando a vocês que agora faz parte do ATPL do professor, tá? Com espaço destinado à formação. Essa semana, os professores já estão entrando para realizar o ATPC. Já vem surgindo alguns probleminhas, já foram passados, os coordenadores estão entrando em contato comigo, então já estou enviando também o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Essa semana mudou já o ambiente virtual, eu já tinha reportado isso para vocês naquela reunião, que ele estava passando por uma mudança, por uma estrutura. Então, esse mês é a adaptação, porém, lá está escrito ATPC. A partir do dia 3, não vai aparecer mais como ATPC, vai aparecer como planejamento de aula. Então, quando o professor entrar para realizar ATPL, vai aparecer planejamento de aula, e não mais ATPC, como aparece agora. E vai ser de acordo com a carga horária, né, do professor. Ou seja, o que mudou agora? Tem a tabela, não sei se vocês vão conseguir visualizar, essa tabela ela vai dizer o seguinte: o professor ele fará, é um professor que tem 20, uma carga horária de 40 semanais, né? Com o aluno ele realizará 32, na unidade ele vai realizar 5, ele tem aqui de ATPL 11, só que desses 11, 2 vai ser para o planejamento de aula. E aí essa parte que eu quero colocar. O que vai contabilizar no BI? O ATPL. Então, o professor agora, quando ele entrar lá para realizar o seu ATPL, fazer o planejamento da sua aula, é esse que vai estar contabilizando semanalmente. Então, o professor agora, ele precisa estar atento e não deixar de realizar o ATPL. Porque o ATPL é de livre escolha, mas é o momento realmente
do professor fazer a preparação das suas aulas, da preparação do seu material, o que que ele vai estar preparando, o seu planejamento, olhando novamente o seu plano de ensino, é o seu momento de estudo. Agora também ele tem que fazer o da AVEFAP, que é o planejamento de aula. Então, a novidade que a gente está trazendo é o seguinte: aquele antigo ATPC que eles faziam, eu tinha 5 ATPCs, eu fazia 3 na unidade e fazia 2 ATPCs AVEFAP. Não será mais, agora será 5 da unidade e os 2 ATPLs a VFAP, que é o planejamento de aula. E lembrando que já está contabilizando. Essa semana, óbvio que muitos já entraram, já estão com os protocolos, já estão abrindo ocorrência ou chamado porque não conseguiram. Tem uma série de questões aí que já estão sendo pontuadas. Mas o que traz de novo? A mudança agora, se o professor ele é cursista, ou ele é PM, está participando de professor multiplicador, do Multiplica, como que fica o ATPC? Se esse professor estiver realizando o Multiplica, ele vai fazer, lembrando, da 40 horas semanais, ele vai fazer 3 da unidade, 2 do Multiplica e 2 ATPLs. Ele tem que fazer o ATPL, ele tem que fazer o planejamento de aula. Então, quer dizer que agora o que que modificou? Antes, quem fazia o ATPC não fazia o multiplica. Agora não. O professor, ele faz o multiplica e também faz o ATPL. Então, vocês já vão começar a acompanhar que a diferença justamente está aí, tá? E a novidade que a gente está trazendo é isso. Então, os professores vamos falar um pouquinho dos anos iniciais. Anos iniciais, quantos ATPCs serão? 4 ATPCs, tá? Então, são 4 ATPCs da unidade, aí tem 8 ATPLs. Quanto eles vão ter que fazer? 2 ATPLs. Vai fazer 2 ATPLs e 4 ATPCs da unidade. Período noturno. No noturno, eu pedi uma atualização das tabelas, porque no documento orientador veio só a tabela de 50 minutos, e aí eu pedi para já organizarem também as outras tabelas. Bom, ficou no máximo que tem no noturno são 26, né? Então, aqui contabiliza os 26. 26 são 5 ATPCs na unidade. Se ele estiver fazendo multiplica, ele fará 3. Se ele não estiver fazendo multiplica, ele precisa realizar os 5 ATPCs na unidade e também tem que realizar os 2 ATPLs. Então, a mudança está aí. De todo o movimento do documento orientador, o que vocês precisam entender é que aumentou o número de ATPCs da unidade, voltam a vocês a ter um número maior, justamente esses momentos que vocês solicitavam, de reuniões, de planejamento, de condução, né, de formação, e fora esse, ainda o professor tem o Multiplica e o ATPC ainda para acompanhar. Tudo bem? E é isso, Luiz. Então, dessa parte aí do ATPC, que a gente está trazendo de novidade, é essa questão da organização que eles vão precisar agora novamente realizar com a questão da quantidade de ATPCs. Elaine e Luiz, o Fábio Sim. Barbosa está com a mão levantada, podemos dar acesso ou Pode deixa para o sim, final? Ah, pode tá. fazer. Já acabou. Então vou dar acesso ao Fábio aqui, Fábio, só um minutinho. Pode falar. Pode falar, Fábio. Oi, Oi. todos. Oi, Fábio, dá para te ouvir sim, fica à vontade, pode falar. Estão me ouvindo? Eu sou o Fábio, estou agora na direção do pastor Emílio. É uma dúvida que eu tenho, por exemplo, eu tenho um professor, e assim, né? Eu tenho um professor que ele tem 5 ATPLs para fazer, mas lá na EFAP eu só tenho uma aula de inglês. Como é que a gente faz isso? Ele é só inglês ou ele tem linguagens?
Só inglês. Ele é só inglês? Ele tá lá no documento orientador, ele fala que ele pode fazer o tema transversal, tá bom? Tá, ele pode fazer Ele pode o transversal. Essa semana os transversais não abriram, mas a próxima semana acredito eu que já esteja funcionando. Então ele pode realizar também uma da sua disciplina, né? E outra da tema transversal. Tá, ok. Então, assim, então a orientação que eu posso dar para o professor é, se ele não tiver aquela aula completa, pode assistir os temas transversais lá, for a jornada dele de ATPL? Isso, porque ele precisa cumprir 2, correto? Sim, sim. Sim. Tá, ok, bom, muito obrigado. Tá? Nada. Obrigado, Fábio. Sobre a pergunta se todos os ATPCs da unidade escolar são coletivos. Todos os Sim, ATPCs, sim. todos são coletivos, buscando assegurar a participação do maior número possíveis. Tá? Outra pergunta, escola de ciclo 1, serão 4 coletivos e mais 2 planejamentos de aula? Exatamente, 4 ATPCs coletivos na escola e os 2 que seriam de ATPL, de planejamento das aulas na EFAP. Isso, que aí fica... A diferença é que o do AVEFAP, Luiz, eles ainda deixaram com aquela resolução 85, que pode ser feito na aula do especialista. Isso. Então, por exemplo, quem tem o especialista de arte em inglês, nesse momento, vai ter 2 professores ali, ou mais, né, de acordo com o tamanho da unidade, eles vão estar ali realizando a TPC nesse momento. Então, para os anos iniciais ainda está mantido esses ATPCs que eles podem fazer no horário do especialista. O educador com 40 horas, são 5 ATPCs na UE, 11 ATPL e 2 EFAP? Isso. Os 2 que ele precisa realizar, né, que é o ATPL, que é o momento dele de planejamento de aula. Se ele tem 11 ATPLs, desses 11, obrigatoriamente 2 ele tem que 2. fazer na EFAP. Isso. Na AVEFAP. Anos iniciais, para confirmar, 4 ATPCs presenciais a serem cumpridos na unidade escolar. Exatamente, na unidade escolar. Lembrando que esse presencial também pode ser entre pares, né, Luiz? Isto. Em local livre ou na aula do especialista, como dissemos, ele pode fazer na aula do especialista. Quando houver a necessidade dele ter que substituir a ausência do especialista, ele vai ganhar eventualmente essa aula e ele faz esse ATPC de forma remota. No caso da escola de tempo integral, muda alguma coisa? Não. Não muda porque o professor ele já tem as ATPCs, ele cumpre normal, e aí ele também tem as ATPLs, que já é justamente esse momento, né, de planejamento das aulas, ele já tem esse momento de estudo. Para a PEI não modificou nada. Perguntaram mais uma vez, o professor com 40 aulas, são 5 ATPCs na UE, 11 ATPLs e 2 multiplica. Lembrando, se o total de ATPLs são 11, dessas 11, 2 ele faz, no caso, a EFAP. O multiplica, ele está dentro dos 5 ATPCs. Então, dos 5 ATPCs, ele faz 3 ATPCs e mais 2 do multiplica. Não é isso, Elaine? Isso. Lembrando que, assim, o multiplica, só se ele tiver uma carga muito baixa de aulas, e ele se inscreveu como cursista, aí, nesse caso específico, ele só faria o multiplica, ele não faria o ATPC da unidade. Mas a maioria, como já tem assim, uma carga horária de 14, 18, sempre esses números maiores de quantidade de aulas, ele faz o ATPC da unidade, faz o ATPL e faz o multiplica. Se o professor optar pelo multiplica, fará apenas 2 coletivos e 2 multiplica nos anos iniciais? Exatamente. Exatamente.
Gostaria que me explicasse a parte do remoto que foi citado, como será? Esse daí é somente em excepcionalidades. Então, o diretor ele precisa analisar caso a caso e ver se ele vai ter um número grande de professores, né? Ver como que ele vai gerenciar isso, porque é um ATPC que vai ter que ocorrer com o coordenador e a disponibilidade do coordenador para realizar esse ATPC remoto. São casos excepcionais que precisa ser estudado caso a caso. Então, Lembrando que esse caso excepcional é somente para os professores noturno e, eventualmente, esse caso dos anos iniciais, no caso de ter substituição. Então, é um caso que precisa ser analisado com cuidado, tem que ter um planejamento e tem que ter as evidências de que fato acontece. O que eu sugiro, tá? É que cada diretor possa verificar dentro da sua unidade escolar o que vai ter que fazer de ajustes, mediante esses ajustes, porque ele coloca muito a responsabilidade para o diretor, mas eu penso que é claro que o papel é do diretor, a responsabilidade é dele, mas dialogar com a sua equipe para buscar fazer da melhor forma possível, de não prejudicar a ninguém, lógico, seguindo o legal, tudo. E em caso de dúvidas, conversa com seu supervisor de rotina para verificar o que é possível, tudo, para assim a gente ter uma tranquilidade na condução disso. Então, se por acaso houver essa extrema necessidade do remoto, porque é caso excepcional, vai precisar ser conversado, ser alinhado com o supervisor de rotina. Elaine Luiz, não, acho que ela baixou a mão aqui, era a Ângela. Ela tinha baixado a mão, levantou e abaixou. Acho que ela não quer mais fazer a pergunta. Podemos seguir. Multiplica não será síncrono? Então, o Multiplica este ano, eles estão tentando ver se conseguem encaixar também nos horários de trabalho do professor. Então, eu não sei, ainda precisa ver como que vai ser o layout este ano do Multiplica. Mas o que eles estão dizendo é que esse ano existe essa possibilidade do professor realizar no horário que seria do ATPC, ele está realizando o Multiplica. O Elídio ficou com uma dúvida, a gente retoma. Os anos iniciais. Os anos iniciais serão 4 ATPCs presenciais com o coordenador dos anos iniciais, tá? Então, são 4 ATPCs presenciais e conduzidos pelo coordenador. E aí ele tem uma determinada quantidade de ATPLs. Desses ATPLs, 2 ele terá que fazer no AVFAP, que é o formativo ali. Eu acho que a grande confusão é porque, como fala assim, 4 ATPCs, lembrando que na resolução ela deixa que pode ser feita entre pares. Então, o coordenador, ele participa, sim, né, dessa ação formativa nesse momento, mas pode ser neste momento, com um grupo reduzido, mas que vai ter os 4 ATPCs da unidade, haverá. Ainda fiquei com dúvidas quanto aos ATPCs dos professores com 40 horas semanais. Vamos lá, novamente. O professor tem 32 aulas com alunos. Ele vai ter 5 ATPCs presenciais. Estou falando bem devagarinho. Ele tem um total de 11 ATPLs. Desses 11 ATPLs, 5 são, dos 11 ATPLs, 2 serão para planejamento de aula. Esse daí ele já precisa realizar dentro do AVFAP. E os demais, né, livre escolha. Se o professor estiver no Multiplica, se ele for cursista, ele fará 2 do Multiplica e mais 3 da unidade. Se ele não está no programa Multiplica, ele tem que fazer 5 da unidade. Então, o coordenador vai ofertar 5 ATPCs para quem tem 40 horas semanais.
Serão 32 aulas. Gostaria de entender melhor sobre as 4 ATPCs presenciais do ciclo 1. Reforçando. Vamos voltar lá na lâmina, Edu, dos anos iniciais. Aqui. Então, a carga horária semanal são de 32, com aluno 26, de trabalho pedagógico coletivo 4, e de ATPL são 8, que desses 8, 2 será para a ATPL da AVFAP. Aí, voltando um pouquinho, o documento ele fala, né, a resolução ela fala a 85, vou voltar nela, Luiz, voltar na resolução, pode voltar, passa mais uma, aqui, voltou, passou uma, aqui. Ele fala que o regente de classe de anos iniciais do ensino fundamental poderá realizar o ATPC durante as aulas de educação física e artes, caso seja necessária a sua atuação eventual, após observada a ordem de prioridade prevista na resolução de número 85. Aí essa parte que o Luiz falou, vamos supor que ele iria fazer a TPC dele entre pares. Por que entre pares? Ele não está fazendo essa TPC sozinha, ele está utilizando o horário ali do regente. Geralmente, eu não sei como as unidades, se elas colocam em dobradinha, como que elas organizam. Então, vamos supor que eu estou lá com a professora Maria, com o professor João. Os dois estão no momento de ATPC. Esse ATPC também é coletivo, porque entre pares eles não estão sozinhos. Está acontecendo também o ATPC ali. Essa questão dessa organização, ele diz que ele possibilita, então, de fazer dessa forma, deixando claro que esse também é o ATPC coletivo, só que é entre pares. Então, essa organização dessa proposta, a coordenadora ou coordenador, ele vai se organizar para fazer, são 4, 2 coletivos com todos e 2 que pode ser, né, nesses momentos aí em que o professor está com o especialista, junta-se e trata alguns assuntos específicos, até com relação da turma, um momento até de atendimento com relação ao atendimento aos pais, isso também pode acontecer nesse momento de ATPC coletivo aí para um estudo mais aprofundado, mas lembrando que é entre pares, eles não estão sozinhos, tá? É esse que fala a questão do ATPC coletivo. Quer reforçar aí, Luiz? Isso é ATPC coletivo. Quando você tem a dupla, ele já não está individual. E aí, lembrando o caso dos anos iniciais, que é onde o pessoal está encontrando mais dúvida no entendimento. São 4 ATPCs. 2 já é o que normalmente a escola tem organizado. 2 ATPCs ali com todos os professores, juntamente com o coordenador. Os outros 2, algumas escolas já vinham organizando, eles fazem lá na aula do especialista. Porém, a diferença é o quê? Até o ano anterior, nessa aula do especialista, ele fazia o ATPC do AVFAP. Agora não, ele vai preparar o formativo dele. O da AVFAP ele vai fazer dentro do ATPL. Tá? Isso, separadinho. Então, se ele tem 4 aulas, 4 ATPCs, anos iniciais 4 ATPCs, ele tem os 2 com todo o grupo de professores. Se ele faz o multiplica, ele vai utilizar os outros 2 no multiplica, e a parte formativa do AVA-EFAP, ele faz os 2 do ATPL, que pode ser feito na escola ou não, onde ele quiser, porque ali já diz ATPL. Porém, será do ATPL voltado para a formação. Mais alguma dúvida? Mais uma vez, frisar. Em caso de dúvidas aí, de acordo com a realidade local, tudo, buscar conversar com o supervisor de rotina, tá? No mais, quanto a outras dúvidas relacionadas ao ATPC, poderão ser direcionadas para a Elaine, ou mesmo
está passando mesmo para o PEC da sua unidade, que vai estar reportando, que aí a gente busca dar o suporte que for necessário. Ô, Luiz. Multiplica pode ser feito fora da unidade? Como ele está dentro do... Não, o multiplica, como é que fica, Elaine? Então, multiplica ainda a gente está aguardando, né? Tá para sair agora como que vai ficar essa questão dos cursistas e com relação a questões de horário. Mas eles estão tentando fazer agora dentro do espaço formativo da unidade também. Então, aonde o professor, porque o que os professores reclamavam? Às vezes era um horário que ele não contemplava, não conseguia. Então, esse ano eles vão tentar flexibilizar essa questão de como que vai ser feita essa questão de horário. Ainda a gente não tem muitas novidades com relação ao Multiplica. Aí, assim que soltar o documento orientador, a Vanessa e a Sabrina tiverem mais informações, a gente já vai encaminhando e passando para vocês. Então, Luiz, tem mais uma pergunta aqui. Então, os ATPLs que devem ser realizados no AVEFAP são os únicos que contarão para o BI? Isso. E o professor é quem decide onde e quando ele cumprirá esses? Não, tá, lá no documento ele deixa que o diretor também ele pode organizar isso com os professores, tá? Tanto a TPL quanto a TPC, né? Tem a resolução, ela deixa isso aí para a gestão estar conversando e organizando. Até para vocês terem essa questão de controle, né, Luiz? Para eles já saberem como que vai organizar, qual horário o professor vai fazer. Ah, quero fazer na minha janela, mas sim, qual é a janela? Para até mesmo, porque o que ocorre? E tudo. Isso, porque o que ocorre? Se o professor, vamos supor que o professor está na unidade escolar, teve algum problema com a TPC. É muito mais rápido, a informação chega muito mais rápida, ele já comunica para o coordenador já repassa a informação para mim, a gente já faz a abertura de chamada, abertura de ocorrência, para o quanto antes resolver. Então, a gente não já observa que os professores estão optando por fazer na unidade, mas lembrando que a HTPL ele também é de livre escolha, o professor pode optar por não fazer na unidade. Nenhuma dúvida mais sobre o ATPC? Isso. Ô, Luiz, eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: saiu o documento orientador, a gente observou que algumas correções precisam ser feitas, já fiz a comunicação com os responsáveis, possivelmente vai sair, porque assim, o ano passado, o documento orientador de 2024, ele passou por várias mudanças. Esse, já houve essa primeira leitura, já houve algumas recomendações, melhorar algumas orientações, então a gente está passando. Possivelmente eles eles vão fazendo os ajustes e encaminhando o documento orientador. Assim que eles fizerem os ajustes novamente e mandarem mais informações, até a respeito de multiplica, a gente vai estar passando para vocês, tá bom? E é isso, minha parte. Naira quer Obrigada. acrescentar alguma coisa? Oi, Luiz, pode prosseguir. Pode. Tiraram todas as dúvidas? Ficou alguma dúvida no chat? Vocês verificaram? Se não, pode Verificamos prosseguir. todas. Tá. Mais uma vez, pedir a todos, caso tenham dúvidas, podem nos procurar, que a gente vai buscar ajudar, colaborar. Agora, vou pedir, agradecendo desde já a participação dos diretores das escolas exclusivas de anos iniciais. Estes poderão se retirar da reunião se desejarem, que agora os assuntos é para o Fundo 2 Ensino Médio Exclusivos, tá? Então, agradeço a participação dos diretores aí das escolas exclusivas. O próximo assunto, então, ele diz respeito ao aluno monitor, tá? O aluno monitor, ele, então, é direcionado aos alunos da terceira série do ensino médio, que irão atuar junto ao Fundamental 2, no ano, e na própria terceira série. São responsáveis pelo aluno monitor,
A supervisora Paula assumiu recentemente e ela está acompanhando e ela será uma das responsáveis, juntamente com o PEC Manuel, e eu neste momento também estou dando o apoio aí a eles, tá? Então, qualquer coisa, podem nos procurar, tanto a mim, quanto a supervisora Paula, quanto ao PEC Manuel. Eu vou estar conduzindo aqui também, vamos seguir no mesmo esquema, eu vou falar no geral, a apresentação geral do aluno monitor, depois as dúvidas que tiverem, vocês poderão colocar no chat ou fazer a pergunta também, e aí, se necessário, o Manuel também estará complementando, tá? Então, aluno monitor, trata o programa Estágio São Paulo na modalidade de monitoria, com vagas para alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e pagamento de Bolsa Estágio Ensino Médio, BEM, denominado aluno monitor do BEM. Qual é a fundamentação? Então, primeiro foi criada a Lei 18.000, de 10 de setembro de 2024, que instituiu o programa. Tivemos o decreto e agora a resolução SEDUC 22. O que ele vai tratar propriamente disto? Então, são resultados. O que busca? Melhores resultados e um apoio aos componentes de matemática e português. Aonde? Nas aulas de orientação de estudos. O que se espera com esse aluno monitor? Um impacto nos indicadores de reforço e, por sua vez, melhor desempenho nas avaliações do SAEB e do SARESP. Através do quê? Do engajamento e do protagonismo do aluno. Às vezes, um aluno ele consegue, com o colega, compreender de uma forma mais rápida do que, às vezes, como nós costumamos falar, como nós costumamos nos comunicar. Então, às vezes, o aluno ele consegue, com o colega, entender diferentemente de quando nós colocamos. Os detalhes do projeto. O perfil do monitor. É aluno do 3º ano do ensino médio, com destaque no SARESP. O perfil do monitorado. Alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Componentes prioritários, como eu disse, língua portuguesa e matemática, através da orientação de estudos. Então, o que acontece? Nós vamos adentrar agora no período de inscrição desses alunos da 3ª série do ensino médio, tá? Que foram alunos que realizaram a 2ª série do ensino médio no ano anterior. E aí, todos vão poder participar? Todos poderão tentar fazer a inscrição. Ao fazer a inscrição na sede, ao fazer a intenção, já vai aparecer no momento, primeiro, se ele atende aos pré-requisitos, que é o quê? Ele precisa ter tido 85% de presença no ano de 2024, durante o ano todo. Ele tem que ter tido, no mínimo, 85% de presença, e ele tem que ter tido desempenho no SARESP. Ah, Luiz, mas nós não sabemos o resultado do SARESP ainda. O sistema vai indicar para ele se ele teve o desempenho ou não. Ele vai escolher qual a disciplina que ele quer ser esse aluno monitor, se é de língua portuguesa ou matemática, tá? E aí ele vai atuar nas aulas de orientação de estudos. Ele poderá atuar na própria turma em que ele estuda ou em turmas diferentes. Então, ele vai fazer a opção pela carga horária. 16 horas semanais, que serão 12 horas de monitoria, com mais 4 horas de formação, ou 8 horas semanais, 6 horas de monitoria e mais 2 de formação. O que ele vai receber? Ele vai receber, se ele for por 16 horas semanais, ele terá uma bolsa de R$ 555,30. Se for de 8 horas semanais, R$ 296,16. Os critérios de seleção. Então, a elegibilidade está matriculado na rede estadual de ensino, a frequência mínima de 85%, ser o destaque no SARESP
entre os 20% melhores das melhores notas e disponibilidade para carga horária definida. A segunda etapa vai ser a inscrição na sede, que nós vamos tratar agora, e a entrevista para avaliação de competências. Como será isso? Nós estamos para receber da EFAP o edital, e dentro do edital já vai vir um modelo de entrevistas para que a gente possa estar procedendo. O que nós estamos sugerindo? Primeira coisa, o diretor não ser aquela pessoa que vai conduzir essa entrevista sozinho. Então, é importante que crie na unidade escolar uma comissão. Isso está sendo uma orientação nossa da diretoria. Então, nós pedimos o quê? O diretor formar a comissão, o coordenador do ensino médio precisa estar, porque ele que vai estar acompanhando esse processo de monitoria, o professor de orientação de estudos, tanto de português quanto de matemática, e mais o vice-diretor. E aí proceder com essa entrevista, tudo, e o processo de seleção. Então, o fluxo será aprovação, os monitores aprovados pela escola, com base no quê? Em frequência, SARESP e, por último, a entrevista. A atuação, o monitor acompanha de 12 a 24 alunos, com atividade, com plantões de dúvidas e correções. Então, por exemplo, eu sou aluno de uma escola que tem uma PEI de 9 horas. Nós ficamos muito nessa. Em que momento que o aluno de PEI de 9 horas vai poder fazer? O que nós tivemos de resposta foi uma escola de PEI de 9 horas. O aluno monitor ali, ele vai poder ter o quê? Uma carga de 8 horas. Por quê? Ele vai utilizar as aulas de orientação de estudo, eletiva, para fazer esse apoio ali na aprendizagem, tirar dúvidas e tudo mais. E aí, em outro momento que ele tem a formação. Ele precisa fazer relatório mensal, tá? Então, ele precisa enviar relatórios aprovados pela escola via sede. O pagamento está condicionado a essa aprovação. Aí, dúvidas? Manuel? Luiz, o Fábio Barbosa está com a mão erguida. Posso dar o acesso aqui à pergunta? Pode. Depois eu gostaria que o Manuel pudesse verificar aí para nós o cronograma que o aluno vai ter que fazer essa inscrição. Ah, perfeito. Estou dando acesso aqui ao Fábio. Fábio, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta, por favor. Pergunta. Esse aluno, né, monitor, ele seria um pseudo Proatec. A minha pergunta é, se esse aluno não tiver um conhecimento necessário em informática, eu posso cancelar, mesmo sendo indicado pelos professores, né, um conhecimento mínimo ali em informática, saber fazer o manuseio desses instrumentos, né, eu posso impedi-lo, né, Fábio, primeira coisa, esse aluno monitor, ele não vai atuar diretamente no lugar do Proatec. O papel dele será atuar como monitor e apoio à aprendizagem dos colegas. Tanto é que ele vai atuar diretamente na aula de orientação de estudos. Então, se ele optar, por exemplo, por orientação de estudos de língua portuguesa, na aula de língua portuguesa, ele vai atuar diretamente com as turmas de 9º ano, se a escola tiver, ou de 3º ano. E ali ele vai ser um apoio junto àqueles alunos que têm uma maior dificuldade. Então, ele pode atuar na própria turma ou em turmas diferentes. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Então, esse aluno monitor, ele vai atuar junto com o professor de orientação de estudo?
Exato, por isso que nós colocamos que na comissão de entrevista é importante ter o professor de orientação de estudos. Tá. Então, ele vai, por exemplo, na aula de orientação de estudos, o aluno é lá do... Então, primeiro nós sabemos o quê? O aluno que vier a se inscrever e for selecionado, ele é aluno da terceira série do ensino médio. Ele vai atuar aonde? Nas turmas de ensino médio, de terceira série de ensino médio, nas aulas de orientação de estudos de português ou de matemática, e nas turmas de 9º ano, de português ou de matemática. Então, eu sou um aluno da terceira série A. Eu optei, me inscrevi para ser monitor em língua portuguesa. Na aula de orientação de estudos de língua portuguesa da minha turma, eu poderei estar atuando como monitor em apoio junto aos colegas. Tá, entendi. Mais uma pergunta. Desculpa, tá? Não. Se eu não tiver noturno, então vai poder monitorar um aluno no ano se for um contraturno, é isso? Primeira coisa assim, nós estamos também aguardando o quê? A publicação do edital por parte da EFAP. A gente está antecipando algumas informações porque o período de inscrição vai vir em breve. Inclusive, aqui tem a pergunta, quantas vagas terá cada escola? Nós vamos receber isso no edital. Quantos monitores poderão ser selecionados? Isso vai depender do número que vai sair no edital, tá? O que nós temos que estar atentos, a carga horária que esse monitor vai ter. Então, que nem eu falei, uma escola PEI de 9 horas, nós não conseguiremos ter aluno monitor com mais de 8 horas, porque ele não tem essa possibilidade. Agora, por exemplo, a escola tem ensino médio no noturno, e aí tem o fundamental, o 9º ano, lá no período da tarde ou de manhã. O aluno, no período noturno, ele vai conseguir acompanhar a própria turma, então ele pode ter uma carga horária ali, e acompanhar o 9º ano no outro período, então ele pode ter uma carga maior. Essa carga horária pode ser dentro do período de aula dele? No caso, a de 8 horas, quando ele coloca já 8 horas, já se coloca prevendo que é dentro do horário de aula dele. Por quê? Na aula de orientação de estudos, na turma dele, ele vai estar ali atuando como aluno monitor. Depois, se ele precisar, durante o intervalo, fazer um apoio com algum aluno, ou mesmo depois, em outro momento, com alguns alunos, ele pode. Então assim, só para, assim, vou explicar meu caso para ficar mais fácil, né? Certo. Eu não tenho noturno, e meu 3º ano e meu 9º ano são no período matutino, mas eu tenho um aluno, então eu posso inseri-lo 4 horas dentro do período de aula dele, para apoio dentro das aulas de reforço, de apoio, de orientação de estudo, e depois mais 4 horas fora do período. Isso nós vamos ter que aguardar propriamente o edital, tá? Eu tenho uma das escolas também que eu acompanho tudo, que é tudo no período da manhã, e aí o que acontece? O aluno monitor da terceira série, se eu for pensar nessa situação, ele vai conseguir o quê? Ele tem as 8 horas, porque está dentro da turma dele, que ele consegue ali atuar, mas e aí o meu 9º eu preciso ver como é que vai sair no edital. Tá, tudo bem. Então a gente fica ficando, então. Tá, o que é importante nesse momento? Por que a gente está antecipando nesse momento? O que é importante? O prazo para que os alunos possam fazer a manifestação na sede de interesse quanto a ser aluno monitor, ele fazer a inscrição, significa que ele vai ser aluno monitor? Não, porque primeiro vai ver se ele atende os pré-requisitos e depois vem a fase de entrevistas. Luiz. Oi. Tá. Tem uma pergunta aqui da Márcia. A quantidade de alunos monitores por escola? Isso vai sair no edital da EFAP. O que é importante nesse momento? Nós mobilizarmos os alunos da terceira série do ensino médio que fizeram o SARESP o ano passado, a eles buscarem fazer a inscrição e a adesão lá na sede, que nós vamos falar um pouquinho. O Manuel vai estar falando um pouquinho sobre isso. Fazer essa manifestação.
Ele fez a indicação, quando ele for fazer, já vai indicar para ele se ele atende aos pré-requisitos, tá? Então, se ele não tiver a frequência de 85% durante o ano, mesmo que ele tenha ido muito bem no Saresp, ele já vai dizer que ele não é aluno elegível ao programa. Então, ele já não consegue fazer. Se ele tiver 85% de presença e mais um desempenho no Saresp, ele consegue dar andamento na inscrição dele. Ele consegue finalizar. Finalizou a inscrição, ele está aprovado para a fase de entrevistas. Edu, pode liberar aí a palavra para quem está na sequência? É a do Maria Luísa de Andrade. Quem que está aí do Maria Luísa? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Baixou a mão, não tem mais? Manuel, com você. Tá. Olá, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ouvir bem aí, Elaine? Tá, perfeito. Bom, gente, primeiramente, né, quero agradecer a presença de vocês aqui e compartilhar um pouquinho, né, desse projeto. O Luiz, o cronograma, ele está naquele primeiro PPT que eu te mandei, mas eu também te enviei uma foto agora no WhatsApp. Eu acho que é mais fácil de espelhar o cronograma aqui para a gente. Ah, perfeito. As inscrições, elas começam agora dia 10 de fevereiro, tá? E vai até o dia 25 de fevereiro na Secretaria Digital. As entrevistas e a aprovação é de 26 de fevereiro a 7 de março, e o início da monitoria é dia 10 de março. O edital completo está previsto para ser publicado agora no dia 10, ou seja, exatamente no dia que abre as inscrições. Então, nós vamos encaminhar para vocês esse material que nós estamos utilizando hoje, tá? O manual, e o edital saindo a gente também direciona para vocês. Luiz, a pergunta do Maria Luísa é a seguinte, Maria Luísa de Andrade Martins. Gostaria de saber se, caso não tivermos nenhum aluno da própria unidade, se alunos de outro UE poderão se candidatar. Isso aí nós vamos ter que aguardar o edital, porque a princípio o que nos foi passado é que a princípio seriam os próprios alunos da unidade escolar. Porém, não tendo aluno na unidade, pode ser que seja aproveitado, mas aí a gente tem que aguardar propriamente o edital. Tem uma pergunta aqui do Benedito Ferreira. O aluno poderá atuar na sua sala e nos nonos anos no contraturno, correto? Porque só temos o médio à noite, e se ele for atuar à noite, ele acabará perdendo a aula. Ou estou equivocada? Não, ele vai, por exemplo, o aluno é da terceira série A, ele vai ter uma carga horária dentro da turma dele, então dentro do horário dele, e mais essa do nono ano. Então ele consegue acompanhar a turma dele e mais o nono. Acho que é a mesma resposta. Escola que tem o ensino regular sem o médio vai receber o aluno monitor de outro UE? Então, a escola que tem o nono ano, se vai receber o aluno monitor de outra UE. Vamos ter que aguardar aí o edital propriamente dito, tá? Não posso... Eu acredito que sim, uma vez que eles pretendem ter o olhar aí para o nono ano e para a terceira série ensino médio, mas aí é uma análise minha de Luiz, eu não estou afirmando, tá? A gente precisa, de fato, aguardar aí o edital. Do Levi Carneiro. Se o aluno monitor pode atuar na própria turma, no caso dele escolher essa opção, na hora de aula dele, ele será o monitor? Nesse caso, ele não ficaria, de certa forma, prejudicado? Pois assim, nessas aulas, mesmo ele estando em aula, a aula não seria para ele, tendo em vista a grade curricular que o aluno
o aluno tem que cumprir? Ele será aluno monitor na turma dele apenas na aula de orientação de estudos. Tá? A carga horária a mais, aí vai ser ajustada de acordo com a realidade, conforme venha no edital. O Santo Dias está pedindo para retomar o cronograma. Cronograma, então. Inscrições 10 de fevereiro a 25 de fevereiro. Então, dia 10, começam as inscrições dos alunos que estão matriculados em 2025 na terceira série ensino médio. Essas inscrições, elas irão até o dia 25 de fevereiro. As entrevistas, dia 26 até o dia 7. O início da monitoria, dia 10 de março. E aí nós temos que aguardar o edital completo, que será publicado até o dia 10. Nesse edital é que nós vamos saber a quantidade de vagas por escolas, os demais critérios e tudo mais. Inclusive, o roteiro para a entrevista virá nesse edital. Mais alguma pergunta sobre o aluno monitor? Agradeceu. Santo Dias já agradeceu. Boa tarde. Só preciso dar uma contribuição, Luiz. Oi? Só dar uma contribuição. Sim. A respeito do perfil do aluno monitor, tá? Então, a contribuição que eu quero dar é para os diretores verificar bem esse perfil, porque às vezes ele domina a tecnologia, mas às vezes é um pouquinho tímido, é um pouquinho, né? Então, tem que ter aí um equilíbrio desse perfil, né? Analisar bem a respeito disso, o que diz a resolução, as orientações que o Luiz deu, e esse perfil também compatível com o dia a dia na escola, né? Para poder ter uma boa interação aí com os alunos. É isso, obrigada. Perfeito, Nara, é exatamente isso. Por isso que assim, o importante desse momento é o quê? Não perdermos o prazo para que os nossos alunos participem desse processo. Então, nessa inscrição, ele já vai manifestar se ele tem interesse e se ele atende lá os primeiros critérios. Na entrevista, nós vamos observar exatamente essa questão sinalizada. Então, é situação de protagonismo, o desempenho dele e mais o que vier aí dentro do edital. Luiz, Oi. A pergunta da Soraya. Boa tarde. Nós temos 9 terceiras séries, então teremos 9 monitores pela lógica? Quantidade de vagas, nós precisamos aguardar o edital. Mais perguntas? Acho que o Fábio está com a mão levantada também. O Fábio está com a mão levantada. Pode falar, Fábio. Eu vou dar o acesso aqui a ele, só um minutinho. Tá. Ele está acessando. Fábio, pode... Isso, fica à vontade. A última pergunta já me respondeu, porque é a questão do número de alunos de monitores mesmo. É só isso mesmo. Ok. Obrigado, Fábio. Então, concluímos sobre o aluno monitor e agora nós vamos tratar sobre a escola olímpica. Só um instantinho que eu vou só pegar o PPT aqui. Opa! Tá lá o cronograma está posto. Opa. Tem alguma coisa aqui. O cronograma do processo seletivo já está no chat.
Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Edu, me socorre aqui, por favor. Acho que eu aqui na tela acabei de carregar o... A tela ficou assim. Aí eu quero substituir para... Isso, retira. Ok. Então, o último assunto nosso é sobre o projeto Escolas Olímpicas, tá? Então, além de enquanto supervisor, nós temos o Eliandro também que está apoiando, temos os professores aí de Redasp, OMASP, que também estão envolvidos neste projeto. Então, a resolução que trata sobre a Escola Olímpica é a resolução SEDUC 1, de 6 de janeiro de 2025, e aí ela institui o quê? Ela cria, ela vem dispor sobre o projeto Olimpíada Científica no âmbito da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e aí ela institui a Olimpíada de Matemática, que nós já participamos no ano anterior, a Olimpíada de Redação, e agora ela institui as chamadas escolas olímpicas, que serão unidades escolares destinadas ao desenvolvimento de projetos pedagógicos voltado à preparação de alunos para a Olimpíada Científica e competências do conhecimento com ênfase na área de matemática e ciências exatas. Então, embora ele venha trabalhando com essas diferentes, ele envolva a Olimpíada de Redação, ele fale... ele é mais focado aqui na área de ciências exatas e ciências em si, tá? E aí, o que serão essas escolas olímpicas? Serão unidades escolares destinadas ao desenvolvimento de projetos voltados à preparação dos alunos para as Olimpíadas e competições de conhecimento, com ênfase na matemática e ciências correlatas. Como que vai funcionar? Quem são as escolas olímpicas? A escola olímpica funcionará como unidade escolar destinada ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos, voltado para a preparação dos alunos, com ênfase aí na área de matemática e ciências correlatas. Qual o objetivo? Oferecer ensino qualificado, promover o enriquecimento curricular e potencializar o desempenho acadêmico desses alunos. Como será constituída a equipe nessa escola olímpica? Terá o professor olímpico que vai atuar, terá um agente de organização escolar ou vice-diretor, terá aulas olímpicas e os estudantes frequentarão aulas com foco para serem motivados a essas competições. As escolas olímpicas, então elas serão polos, elas serão o Carlos Aires do setor Grajaú, o Davi Zeger do setor Varginha, o Laerte da região aqui próxima e o Prisciliana do setor Parelheiros.
E aí, como vai funcionar? Então, essas escolas, o que nós temos hoje? Então, a diretoria, ela conta com 4 escolas olímpicas. Nós temos autorizado, nesse primeiro momento, para termos, essas turmas serão organizadas em 3 níveis. Nível 1, com alunos de 6º e 7º ano. Nível 2, 8º e 9º ano. E nível 3, de ensino médio. Então, o que vai caber a nós nesse momento? As escolas começarem a fazer a divulgação, auxiliar os alunos nas inscrições, e aí eles vão participar dessas aulas olímpicas, nessas unidades escolares, aos sábados. Tá? O cronograma que nós temos. Professores, inscrição e seleção de professores pela diretoria de ensino até o dia 27 de fevereiro. Então, vai ser publicado o edital, tudo para a gente estar fazendo essa seleção. A definição dos professores pela diretoria até 28 de fevereiro. A atribuição dos professores dia 10 e 11 de março. Contrato: o professor que possui carga completa também poderá participar, onde será aberto o novo contrato. O professor receberá por 4 aulas, sendo 3 aulas ministradas com alunos e 1 aula reservada para estudos e reuniões com a SEDUC ou com a diretoria. As inscrições do professor olímpico, então vai ser enviado aí no material o link para que eles possam estar fazendo no período. Os alunos, que é o que nós precisamos atuar neste momento. Os alunos, eles deverão manifestar o seu interesse em participar das aulas entre os dias 8 e 24 de fevereiro. Então, a partir de amanhã, os alunos deverão, aqueles que tiverem interesse, fazer a manifestação na sede para participar desse projeto. A participação não é obrigatória. Tá? Então, o aluno, é ele que decide, lógico, com o aval do responsável, tudo, porque ele vai ter um deslocar-se, ele vai ter aquele horário de atividade. Então, é importante conversar com os alunos, divulgar, falar onde vai ser essa escola polo, mas é importante o quê? Se possível, cada escola ter pelo menos um representante participando para ir mobilizando e engajando os demais. Prioridades: alunos medalhistas na UMASP, alunos que comprovam ser medalhistas em outras competições científicas relevantes, alunos indicados pelas diretorias de ensino. Aqui é importante o diálogo com as unidades para garantir assertividade nas indicações. Então, ele é aberto para todos, mas é importante que, principalmente uma vez que é por adesão tudo, conhecer aquele aluno ali que tem potencial, aquele aluno que é comprometido, que ele pode fazer a diferença, buscar mobilizar ele, por quê? Porque ele vai ter certificação, vai ter desempenho depois para ele. Após a manifestação de interesse dos estudantes, a diretoria fará o papel essencial de classificar os estudantes elegíveis para as turmas. E aí a nossa data limite para essa ação é 27 de fevereiro. E aí nós vamos disponibilizar também nesse link, nesse material, o link do tutorial para o estudante manifestar interesse, o passo a passo. Cada turma ela terá de 15 até 40 alunos, no máximo, tá? Serão multisseriadas, conforme eu disse. Então, nível 1, alunos do 6º e 7º ano, nível 2, 8º e 9º, e nível 3 do ensino médio. Então, nós temos autorizados neste primeiro semestre, de nível 1, 6º e 7º ano, 6 turmas, nível 2, 6 turmas, e nível 3, 12 turmas. E aí dividido aí nos 4 polos. Pode ser menos? Pode, esse é o máximo. Pode ter mais? Se houver demanda, a gente pede autorização e eles poderão autorizar.
porque as turmas poderão ser fechadas ou acrescentadas no segundo semestre. As aulas olímpicas serão direcionadas por material didático específico, com foco nos componentes curriculares de matemática e suas tecnologias, física e áreas correlatas, como astronomia, matemática financeira e robótica. Foi doado um edital de doação pelo Poliedro Sistema de Ensino, que está produzindo material exclusivo para a preparação olímpica, bem como formação para os professores. Será disponibilizado para professores e estudantes por meio do repositório no Centro de Mídias, e terá uma versão impressa que virá posterior ao início das aulas e será entregue aos estudantes. Leandro, quer acrescentar algo aí? Tem que... Alô? Boa tarde, estão me ouvindo? Não, então, eu acho que já foi tudo explanado perfeitamente, e só lembrar que é um projeto da diretoria, né? Que mesmo sendo 4 escolas envolvidas diretamente, como polos, as escolas que estão ali ao redor, os alunos também vão estar participando, então precisa de um apoio de todos os diretores, de todas as equipes, também na comunicação e na divulgação. As escolas que têm imprensa jovem, seja na produção de conteúdo ou na replicabilidade dos conteúdos que nós e a SEDUC vamos estar disponibilizando para fazer esse mutirão e fazer esse projeto dar certo, que agora é um período de planejamento, mas lá na frente nós vamos estar aí colhendo os frutos e as vitórias desse projeto que tem muito aí a contribuir com os nossos estudantes. Exatamente, é esse o nosso desafio agora, para que a partir de amanhã até o dia 24, possamos aí, contamos aí com a atuação de vocês junto às unidades. Tem escolas aqui exclusivas, como o Prisciliana, que é exclusiva de ensino médio, então nós precisamos aí das escolas próximas, justamente fazendo uma mobilização com prioridade aí no ensino fundamental, sextos ao nonos, mas também no ensino médio, para que a gente possa ter aí as turmas formadas e tenhamos aí uma boa participação. Luiz, o Fábio está aqui na sala ali e quer fazer uma pergunta. Pode. Fique à vontade, Fábio. Só abrir o seu microfone, por favor. Olá, eu de novo. Pergunta. Sim, né? Estou no Pastor Emílio aqui e a minha escola fica um pouco afastada desses polos, né? O meu aluno que quiser fazer, né, participar dessa escola olímpica, terá facilidade em fazer a aquisição do bilhete único? Porque às vezes eu tenho um aluno que está do lado da escola. Então, como é que ele vai no sábado? Perfeito. Esse é um questionamento também que nós já subimos para a SEDUC e vamos reiterar. Até marca aí, viu, Eliandro, para a gente subir essa consulta também, para reiterar. E aí, tendo o retorno, a gente vai estar passando para vocês, porque hoje nós não temos essa resposta ainda. Tá bom, muito obrigado. Posso contribuir, Luiz? O polo mais próximo do Pastor Emílio é o Carlos Aires também, que tem fácil acesso tanto ao terminal quanto à estação, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente vai subir para consulta, mas nesse primeiro momento, o Carlos Aires, ele surge aí para estar recebendo esses alunos do Pastor Emílio também, de forma mais fácil. Sim, Eliandro, entendo perfeitamente, né? Mas eu, por exemplo, moro a 2 quadras do Pastor Emílio, né? E se eu fosse um aluno, eu estou me colocando no lugar do aluno, né? E se meu responsável não tivesse dinheiro, mas eu quisesse participar do projeto, eu teria que andar da minha casa até o terminal Grajaú e voltar? É esse meu questionamento. Sim, é uma coisa que nós questionamos mesmo. A representante da nossa dirigente na reunião já levantou essa questão, tudo, porque tem esse deslocar-se, como que vai ser, como que não vai ser. Tem várias questões nessa funcionalidade que
está sendo levantado tudo e eles dando retorno, nós vamos reiterar agora, mais uma vez, esses questionamentos, e aí, a gente vai dar o feedback para vocês, tá? O que é importante é buscar visualizar exatamente nas escolas aqueles alunos potenciais que considerem. Então, como o Eliandro falou, os alunos da imprensa jovem, alunos do Grêmio, esses alunos que são protagonistas, alunos que participaram da OMASP, da REDASP, que participam bastante aí da Olimpíada de Matemática, que gostam dessas competições, buscar mostrar para eles a possibilidade. O que vem de consequência disso? Vai ser liberado o bilhete, vai ser alguma coisa? Isso a gente vai ter que ir construindo de acordo com a demanda. Não adianta a gente dizer hoje, vamos conseguir isto, mas de repente chega lá, 1 ou 2 alunos, tudo, e a gente fica naquela. Então a gente tem que ver a adesão, o interesse e, lógico, correndo com isso, porque é direito dele também, uma vez que é uma oportunidade de aprimoramento para ele. Mais perguntas? Não havendo mais perguntas, nós agradecendo a toda a equipe presente, os PECs que estão acompanhando, os SECs, a Luciene, o Eduardo, a Paula, a supervisora, a Naira, vou passar para ela fazer as considerações finais. Soraya? Soraya levantou a mão, eu vou dar acesso aqui, Luiz, só um minutinho. Soraya, pronto, só abrir o microfone, Soraya. Obrigado. Professor Luiz, eu vi aqui, então eu terei 24 turmas, e são 3 aulas por turma. Já tem Não, o número de professores? Nós teremos, no máximo, a diretoria toda, juntando as 4 escolas, no máximo as 24 turmas, tá? A partir do número de matrículas é que a gente vai ver a quantidade que nós vamos precisar de fato, tá? Então, possivelmente, o que eu estava visualizando, por exemplo, de repente, vamos supor, se são 6 turmas de 6º e 7º ano, então nós temos 4 escolas, então cada uma ficaria com pelo menos uma turma, 2 escolas ficariam com 2 turmas e 2 com uma. O 8º e 9º ano também. Mas isso vai depender da adesão dos alunos. Então, pode ser que, de repente, vamos supor, se no Carlos Aires nós conseguirmos quantidade de alunos para 6 turmas, as 6 turmas lá de 6º ano ficariam no Carlos Aires. É um exemplo. Então, vai depender da procura e da adesão aí dos alunos. Mas esse é o máximo autorizado hoje para a diretoria. 6 turmas de 6º e 7º, 6 turmas de 8º e 9º e 12 turmas de ensino médio. Isso daria um total de 24 turmas hoje, tá? Mas aí dividido nas 4 escolas. Entendi. E por escola, por exemplo, se aqui eu tiver 2 turmas de cada grupo, o mesmo professor vai pegar essas aulas? Provavelmente. Aí a gente vai ter que ver direitinho edital, logística, tudo para a gente entender essa formação, tá? Porque estamos tem que ser interessante, que tem que ser interessante para o professor, né? Nós temos aqui uma professora muito boa da área e ela já está interessada, mas teria que valer a pena vir no sábado, né? Vamos sim, vamos lutar e vamos aprender junto aí com esse desafio. Tá bom, muito obrigada. Tá bom? Nada. Alguém mais? Obrigado, Soraya. Então, Naira. Eu agradeço a participação de... Alguém ia falar? Eu cortei alguém? Deixa eu abrir, Elaine. Só um minuto, Tá. Só um minutinho, Naira. Tem um chat aqui que a Elaine vai fazer a leitura. Pode abrir o microfone, Elaine. Peraí.
O acesso está liberado. Só os alunos do Laerte poderão manifestar interesse ou alunos de outras UES próximas também podem se inscrever para ser alunos olímpicos aqui? De todas as escolas próximas podem fazer. E de repente, vamos supor, o aluno estuda, vamos supor, aqui no Vieira, mas ele de repente, como é uma escola de passagem, de repente ele mora, vai lá na região de Parelheiros. Se ele desejar fazer, ele pode indicar lá. Então, ele pode escolher um dos polos. De qualquer escola da SU3, pode indicar os polos. Luiz, já tem como será a distribuição dos professores e das turmas? Não, porque aí nós vamos ter que ver a partir das inscrições dos alunos. Tá. Tem uma pergunta aqui, eu acho que o Manuel já respondeu, né? Que é do documento orientador, né? E o pessoal está perguntando se vai aqui. Vamos ter esse material da reunião? Terminando a reunião, o Edu está aí já de prontidão. Nós vamos disponibilizar todo esse material já no Teams do Núcleo Pedagógico. Lembrando que a reunião está sendo gravada também, tá? Vai ser disponibilizado o vídeo da gravação em breve. É isso. Leandro? Acho que já acabou. E na segunda-feira nós vamos disponibilizar também os materiais de divulgação com os logos da diretoria, para que a gente possa fazer uma divulgação com a identidade da nossa diretoria e tá compartilhando com as escolas, né? Não só as polos, mas as outras, tá? Ok, agora a Naira pode... Eu agradeço, então, a participação de vocês, tá? É claro que se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com as pessoas aqui, com os responsáveis aqui para poder tirar essas dúvidas. E contamos aí com a colaboração de vocês nessa divulgação, tanto para os professores quanto para os alunos, tá? Então, um bom fim de tarde aí e um excelente final de semana. Obrigado a todos e aqueles que vão para Santos, aproveitem. Boa sorte, boa viagem. Isso, uma boa viagem para vocês.